Você sabia que ser santo é ser alegre? Ser santo não é sinônimo de semblante fechado, mas transparecer a alegria do Espírito Santo. Venha conosco! A paz do Senhor para você que nos assiste a partir deste momento. Convidamos a estar conosco por alguns minutos para juntos discorrermos sobre um assunto relevante para os nossos dias. Traremos também algumas dicas e orientações ao professor da Escola Bíblica Dominical. Fique conosco por alguns minutos. Amém? Seja bem-vindo ao programa EBD Online da IEADALP. Amém? A paz do Senhor para você, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, em especial do público jovem, faixa etária dos jovens da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, iremos comentar a lição de número 8, que tem por título O Ensino de Jesus sobre a Santificação no Sermão do Monte. Este é o título desta lição do público jovens da Escola Bíblica Dominical. Então chegamos na aula de número 8, já discorremos sobre 7 lições nesse primeiro trimestre de 2023 e chegamos na lição de número 8 com esse tema tão relevante para os nossos dias. Veja que é um assunto tratado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá no Sermão do Monte, em seu ministério terreno, mas que é muito importante, é de suma importância para a nossa vida nos dias de hoje. E muitas das vezes, alguém passa desapercebido que lá nesse ensino de Jesus está contido um ensinamento sobre santificação também. É o que veremos a partir de agora. Amém? O ensino de Jesus sobre a santificação, aonde? No Sermão do Monte. Vamos aos tópicos desta rica lição. Primeiro tópico da lição: os santos são bem-aventurados. Segundo tópico: a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Terceiro tópico: a eficácia do ensino de Jesus sobre a santificação. E a lição ela tem 3 objetivos, de acordo com cada tópico. Primeiro objetivo: conscientizar de que os santos são bem-aventurados. Segundo objetivo: destacar que a santidade está diretamente relacionada com a prática da justiça e da solidariedade. Terceiro objetivo: mostrar a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. E o texto principal desta lição se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vamos ler o texto principal? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse é o texto principal desta lição. Mateus capítulo 5, versículo 14. E o texto bíblico que eu sempre coloco aqui para os professores, eu sei que cada professor tem a sua didática, a sua forma de ensinar em sua sala de aula, conhece os seus alunos, mas é sempre bom a gente fazer uma leitura alternada do texto bíblico da lição, para que todos participem. Ou talvez em um domingo um aluno leia todo o texto, no outro domingo outro, ou o professor lê junto com os alunos. Mas o texto bíblico desta lição se encontra em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 17. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 17. Ainda Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 3, versículos do 5 ao 7 e versículos 16 ao 18. Todos do capítulo 6. Mas a lição ela vai se estender também com o assunto do capítulo 7, pois o Sermão do Monte vai até o capítulo 7 de Mateus. Então, se o professor observar, lá no terceiro ponto desta lição, no terceiro tópico, vai abordar também assuntos do capítulo 7, ensinos de Jesus, ali no capítulo 7,
com relação ao Sermão do Monte. Antes de adentrarmos em cada tópico da lição, né, eu gostaria de trazer uma pequena orientação ao professor da Escola Bíblica Dominical. Como tem sido a sua dinâmica da aula, né? Às vezes, modificar um pouco a posição dos alunos pode trazer um resultado positivo. Por exemplo, às vezes os alunos estão de frente para o professor, né, sentados, um após o outro. Você pode formar um círculo na sala de aula e ter uma dinâmica diferente, né, na sala, na hora da aula, né, da exposição do assunto. Já fica de forma diferente. Todos os alunos ficam, né, em círculo de frente ou o professor no meio. Isso é muito importante, mudar um pouco, né, a dinâmica da aula para não ficar, né, na monotonia, né, ficar aquela aula todos domingo do mesmo jeito. É sempre bom mudar um pouco, dinamizar um pouco, né? Isso traz resultados positivos na aula do professor da Escola Bíblica Dominical. Não fique só, né, do mesmo jeito, né, na mesma didática, podemos dizer assim. E falando de didática, esta lição vai falar, né, do mestre em ensino, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um dos maiores, né, maior ensinador da história. Mas vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco deste comentário. Amém. Estamos de volta nesse segundo bloco e desta feita vamos adentrar de fato na lição, esta lição rica e maravilhosa para a nossa vida. Só relembrando o título, né, lição de número 8, o ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte. Na introdução da lição, o comentarista coloca uma frase interessante, né? Ali já no segundo parágrafo da introdução. Neste estudo serão destacados o poder do testemunho do crente. Então veja o que está na introdução. O poder do testemunho do crente. Que testemunho é esse? Vamos ver, de acordo com a lição, que é, né, o comportamento do crente, do salvo, daquele que entregou a sua vida a Jesus. Ele precisa ter um comportamento diferente. Não que ele force a isso, mas a partir do momento em que ele é liberto, em que ele conhece o Senhor Jesus Cristo, ele começa a andar nos ensinos de Jesus. E esse andar nos ensinos de Jesus vai transformando a vida da pessoa e ele passa a ser exemplo em meio à sociedade. Então vamos aprender, né, nesta lição com os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, ensinos sobre uma vida de santificação e o destaque sobre o poder do testemunho. No primeiro tópico da lição, o comentarista coloca sobre os santos são bem-aventurados, ou seja, os santos são felizes. Os santos são pessoas não de cara fechada, semblante fechado, cara de delegado, né? Claro e evidente que há situações em que a gente precisa, né, ter um semblante mais fechado, dependendo da situação. Mas ser santo não é sinônimo de semblante fechado. Vamos ver isto nesta lição. Ser santo é ser bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado é um adjetivo plural do grego, makarioi, que significa felizes. Bem-aventurado significa felizes, né? E nesta lição, o texto bíblico vai destacar pelo menos as 8 bem-aventuranças. A primeira, né, os humildes, bem-aventurados humildes. Deles é o reino dos céus. Os que choram, eles serão consolados. Os mansos, eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E por último, os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ainda no primeiro tópico da lição, os santos, como sal da terra e luz do mundo.
O crente, como sal da terra, ele deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho. Valores morais e espirituais do Evangelho. Diferente dos valores distorcidos, né? Dos conceitos errôneos que existem hoje no mundo, nós precisamos ser diferente. Devemos andar de acordo com a palavra de Deus, a nossa regra de fé e de conduta. A Bíblia tem ensinamento para tudo na nossa vida, né? Inclusive como vivermos em meio a este mundo imundo que estamos vivendo nos nossos dias. Em nossa vida, nós devemos ser oposto ou o oposto dos valores do mundo. Termos uma vida moderada, equilibrada, né? Porque o segredo é este. Há pessoas que às vezes querem exagerar, né, em certas coisas, mas o segredo está no equilíbrio. Em tudo precisa haver equilíbrio. A própria Bíblia fala: não seja santo demasiadamente, né? É um texto interessante que você pode até tratar com seus alunos para explicar melhor para eles. Somos o sal sendo esfregado, veja bem, somos o sal. A gente sabe que hoje em dia o sal, entre outras utilidades, é utilizado também, né, no tempero da carne, na conservação da carne, né? Para conservar a carne. Se você pegar uma carne e deixar ela por um tempo sem estar, por exemplo, em um congelador, sem sal, ela vai apodrecer. E trazendo de uma forma figurada, a igreja, nós que somos crentes, servos do Senhor Jesus Cristo, que estamos trilhando um processo de santificação, somos o sal sendo esfregado, né, neste mundo que mostra um processo de apodrecimento. É só ver em volta, né? Com certeza você percebe que este mundo, nas questões morais, éticas e espirituais, está apodrecendo. E nós precisamos ser o sal que venha trazer transformação, né, para este mundo. O crente, como luz deste mundo, simboliza as boas obras produzidas por cada um de nós. Obras estas que elas são produzidas a partir do momento da nossa transformação espiritual, né? As obras seguem aqueles que teve uma vida transformada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Evangelho. Então, testemunho verdadeiro diante dos homens, a boa influência é percebida em uma vida de santidade. Ou seja, quem vive em santidade, com certeza, será uma influência positiva neste mundo. E para o público jovem, é sempre bom destacar a questão das universidades, da faculdade, do colégio, do trabalho, porque nesses ambientes precisamos, mais do que nunca, ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo. O contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Na época lá do ministério de Jesus, escribas e fariseus tinham o seu modo de entender a sua justiça, né? Para eles, né, quem era próspero, quem era rico, né, quem vivia em bonança é porque era justo. Mas, na verdade, não é dessa forma que Jesus ensina. A justiça de Deus, ela é reta, ela não é parcial, ela é imparcial, né? Ela é perfeita e agradável. A justiça de Deus é perfeita e não a justiça que escribas e fariseus pregavam naquela época. Nos nossos dias também, há pessoas que têm o seu entendimento de justiça, uma justiça parcial, uma justiça que beneficia alguns em detrimento de outros, mas a justiça de Deus, ela é perfeita. A balança de Deus, ela não é enganosa, ela é reta. Amém? Ainda no tópico desta feita, agora o tópico 2 da lição, a santificação se dá por meio da prática da justiça
e da solidariedade. Tópico 2. A santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Dar esmolas por amor e não por ostentação. Não é uma questão até de certa forma polêmica. Tem pessoas que hoje em dia, né, veja que isso foi um assunto tratado há mais de 2000 anos atrás por Jesus lá no Sermão do Monte, porque acontecia isso naquela época, mas nos nossos dias também acontece muito. E nos nossos dias, com o auxílio da tecnologia, né, tem pessoas que tiram selfies, né, ajudando outra pessoa, né, e a gente observa que a gente precisa ajudar o próximo sem estar passando em rosto, como diz a história, né, sem estar ostentando, mas devemos dar de forma que o nosso Deus, ele contempla principalmente o que? O nosso coração. Há pessoas que dão esmolas, há pessoas que ajudam os outros, mas com outras intenções, infelizmente. Mas Deus, que conhece o coração, ele sabe quem ajuda, quem dá de coração sincero. Orar em secreto é outra questão que naquela época, né, Jesus fala que escribas e fariseus oravam em pé nas sinagogas, oravam nas praças, né, para serem percebidos, para serem vistos. E Jesus, ele vai e traz um modelo de oração, né? Ele fala sobre devemos entrar em nosso quarto, orar ao nosso Pai em secreto, né, trazendo como explicação para o que fariseus e escribas faziam naquela época. E em seguida Jesus, inclusive, traz a oração modelo, né, do Pai Nosso, que é tão importante, né, que na oração do Pai Nosso, a exaltação ao nosso Deus, o reconhecimento do seu senhorio, né, a questão de perdoar, né, aqueles que nos ofenderam, né, e agradecer e no final engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há pessoas que, infelizmente, né, não aprendem, né, com a palavra de Deus, continuam praticando velhas coisas que Jesus tratou há mais de 2000 anos atrás, né? A Bíblia, ela traz ensinamentos preciosos para a nossa vida, né? É bom sempre olharmos o contexto da época, né, aquela situação, para não haver uma mal interpretação. É claro e evidente que há texto bíblico que também fala que devemos orar, levantar, né, clamor, também nem sempre só dentro do nosso quarto. Há situações diferentes. Cada contexto é um contexto. Amém? É sempre algo entre você e Deus, tanto na questão de dar esmola, como na questão de orar em secreto. O que deve estar ali em evidência é o seu relacionamento com Deus. Como também a lição vai falar sobre o jejum, né? Veja que naquela época Jesus mostra que tinha pessoas que ficavam, né, com mal aparência para demonstrar que estavam jejuando. E Jesus ensina que não é desta forma que devemos jejuar, né? Devemos jejuar, né, de forma que não transpareça para as pessoas que estamos em jejum. E com certeza na sala de aula será bem mais trabalhado por você, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, né, trazendo vários exemplos, pois com certeza há no mínimo 50 minutos, uma hora de aula para você discorrer sobre este assunto. No tópico 3, o último tópico desta lição, o comentarista coloca o seguinte: a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. A eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. E eu grifei aqui um trechozinho ainda no primeiro subtópico desse terceiro tópico. Ele falava para um público diversificado e por um longo período sem cansá-lo. Quando fala em público diversificado, a gente lembra que o Sermão do Monte tinha como público os discípulos que estavam mais próximos de Jesus, uma grande multidão, né? Havia também ali fariseus, escribas, como também pessoas, né, da comunidade daquela época. Era um público diversificado. Tem uma semelhança, né? A Escola Bíblica Dominical,
embora a maior parte do seu público sejam crentes, mas a gente entende também que a Escola Bíblica Dominical tem um público heterogêneo. Há pessoas novas convertidas ali, há pessoas que têm muitos anos de conversão, né? Há pessoas que têm um grau de ensino maior, outros um pouco menor, estão ainda começando, né, nos estudos seculares. E a gente entende que na Escola Bíblica Dominical temos esse desafio também de ensinarmos para um público diversificado, um público heterogêneo. Por isso é importante a gente sondar, procurar saber se o aluno está entendendo o assunto. É muito importante o professor da Escola Bíblica Dominical atingir, né, o conhecimento de cada aluno e não apenas de alguns. Amém? Por isso é importante a avaliação ao final da aula da Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, Escola Bíblica Dominical também deve ter avaliação, né, para saber se o aluno está de fato aprendendo o assunto. Então, Jesus ele falava para um público diversificado e por um longo período sem cansá-lo, em locais sem a mínima estrutura. Veja que às vezes também, né, na Escola Bíblica Dominical, dependendo do prédio, né, do templo, não há aquela divisão de salas, não há um recurso audiovisual, mas com certeza o professor, ele toma como exemplo Jesus, que não tinha esses recursos naquela época, né? Jesus não tinha um microfone, né? Jesus não tinha um púlpito ali, né? Veja que estava ao ar livre com uma grande multidão, mas veja que o texto diz que Jesus ensinava que o povo nem se cansava e o ensino de Jesus alcançava, né, a maioria das pessoas. Então a didática de Jesus, né, ele tinha uma didática que possibilitava o entendimento da maioria, se não de todos os ouvintes. Veja que interessante, né? A didática do ensino de Jesus. Ainda no último tópico, a vida do crente deve ser construída sobre a rocha. Aí quando vamos para o capítulo 7 de Mateus, não está contido aqui no texto bíblico da lição, mas está de fato na lição, né? A vida do crente deve ser construída sobre a rocha, ou seja, aquele que ouve a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, a Bíblia Sagrada, ele precisa praticar. Não é apenas ouvir, ser simples ouvintes, mas ser praticante da palavra de Deus. Aí vem a explicação de Jesus sobre aquele que constrói a casa na rocha e o que constrói a casa na areia. Aquele que ouve e pratica, constrói a casa na rocha. Ela não vai ceder fácil, mas aquele que ouve e não pratica, é como se estivesse construindo a casa na areia. Quando vier a chuva, o vento, o vendaval, ela irá com certeza desabar. E aí, encerrando esse terceiro tópico, a autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e a prática. Você vê que em várias passagens Jesus ele se mostra ensinando com autoridade. E as pessoas falam que ele ensinava com autoridade. Por que autoridade? Uma das coisas que faz a gente entender que Jesus ensinava com autoridade é porque ele praticava o que ele ensinava. É verdade? Ele praticava o que ele ensinava. E para concluir esta rica lição, né, precisamos viver o que pregamos, viver o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos, né, estar centrados em Cristo, estar ligados na videira, fazermos a diferença neste mundo. Eu falei aqui, né, no decorrer deste comentário, que o público jovem, para quem esta lição está tratando, né, que frequenta faculdades, universidades, né, escolas, cursos, trabalho, precisa ser o diferencial, né, ter uma vida de santidade. E só voltando, né, santidade significa ser separado deste mundo, ter uma vida diferente, uma vida pautada na palavra de Deus. Qual é o nosso caráter, né? Como estamos transparecendo para este mundo o nosso comportamento? Será que os frutos do Espírito, o fruto do Espírito está sendo percebido em meio à sociedade através da nossa vida? Então são coisas que a gente precisa analisar. E você, professor e professora da Escola Bíblica Dominical,
junto com os seus alunos, faça essa reflexão e que possamos a cada dia ser sal da terra e luz do mundo em meio a esta sociedade corrompida, em meio a esta geração que infelizmente está trilhando um caminho contrário ao que o nosso Senhor Jesus Cristo tem ensinado. E por fim, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Inscreva-se no canal, acione aí o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe, nos dê um feedback, como está chegando a aula até você, o que você gostaria que a gente melhorasse no nosso comentário, pode comentar aí embaixo, fique à vontade, comente de onde você está nos assistindo e que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.